Qual é a causa da minha ansiedade? Por que eu sou ansioso? Por que eu sou ansiosa? Essa é talvez a pergunta que eu mais ouço no consultório e também dos amigos, dos colegas, dos parentes, né? O que causa ansiedade? O que faz uma pessoa ser mais ou menos ansiosa do que a outra? Eu vou responder isso nesse vídeo de hoje de uma forma muito clara, correta, objetiva, para que você possa saber de uma vez por todas o que está motivando isso e principalmente começar a focar na solução dessa ansiedade. Olá, sou Marco Antônio Abud, médico psiquiatra pela Universidade de São Paulo e fundador aqui do canal Saúde da Mente. Bom, como eu falei no vídeo de introdução, hoje a gente vai falar das causas da ansiedade, né? Eu acho muito importante a gente ter em mente uma coisa. Sempre que alguém te falar que tem uma única causa para você sentir, pensar ou agir da forma como você age, desconfia dessa pessoa. Porque hoje todos os estudos de neurociência, de psicologia, de psiquiatria sérios, de ciências do comportamento, eles apontam que qualquer quadro, incluindo a ansiedade, tem causas multifatoriais, né? E aqui eu vou listar o que a ciência mostra que de fato contribui para que a gente possa ter um quadro ansioso, qualquer que seja ele, um quadro de ansiedade generalizada, de pânico, de agorafobia, um quadro de ansiedade social, de transtorno de estresse pós-traumático, de TOC, enfim. Todos os quadros ansiosos, eles têm esses fatores que são fatores causais, então é uma soma desses fatores que leva a que nós possamos sentir uma ansiedade tóxica exacerbada. Então vamos lá, são três principais categorias para vocês fixarem, né? Primeira categoria de fatores de risco são fatores biológicos, né? Então a gente sabe que existem fatores biológicos, fatores relacionados à nossa história de vida e fatores relacionados ao nosso ambiente. Então, todo quadro de ansiedade tem esses três componentes. E vamos entender o que é que em cada um deles pode contribuir para a gente desenvolver um quadro de ansiedade tóxica, ansiedade patológica, né? Fatores biológicos, o que a gente sabe? A gente sabe que existem fatores genéticos. Ou seja, algumas pessoas, elas nascem com uma genética mais predisposta a quadros ansiosos, mas não é uma genética necessariamente ruim, é uma genética que aumenta a sensibilidade da pessoa, a sensibilidade a ameaças. Então são pessoas que às vezes são mais sensíveis a ameaças do meio. Isso não é ruim, é bom porque isso faz com que a gente tome atitudes para nos proteger ou proteger o nosso grupo, né? Isso aí é evolutivamente muito interessante, mas isso pode aumentar o risco para que, frente a muitas ameaças, né, do meio, esse circuito fique muito intenso. Então a genética de aumento de sensibilidade natural a ameaças é um fator biológico e também questões estruturais, né, da estrutura e da química do nosso cérebro, né? Então a gente sabe que pessoas que têm alterações na estrutura, nas estruturas e alterações químicas no cérebro podem ter uma predisposição maior. Que alterações, né? Então alterações no circuito da amígdala, que quem vê os vídeos aqui do canal sabe, né, que é um circuito que tem muita associação com quadros ansiosos. Pessoas que têm níveis diminuídos, né, de serotonina em algumas áreas específicas, também níveis diminuídos de noradrenalina e de dopamina estão em maior risco para ansiedade. Então, aqui a gente falou de causas genéticas, aumento, né, genes que regulam a sensibilidade a ameaças, alterações na estrutura e na química do cérebro, né? Então, na região da amígdala, serotonina, noradrenalina e dopamina. Tem alguns fatores da nossa história de vida, principalmente da nossa história de vida na infância, né? Então, quanto mais precoce a gente aprende alguns modelos, algumas regras, isso fica mais marcado na nossa mente. Por quê? Porque o nosso cérebro ele é mais plástico no início, então ele aprende muito mais fácil
quando a gente é mais novo, e isso vai ficando consolidado conforme a gente vai ficando mais velho, né? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que modelos, né? Então, modelos familiares de ansiedade são um fator da história de vida. Então a gente vê, né, um pai, a mãe, algum familiar nosso que tem esse modelo, né, essa cultura ansiosa, do senso de urgência, de preocupação, isso é um fator de risco. Se a gente tem regras, um modelo de regras extremamente rígidas em casa, isso também pode ser um fator de risco. Sabendo que sempre tem um lado bom e um lado ruim, em qualquer coisa que a gente aprende, né? Mas às vezes isso é um fator de risco. Pessoas que têm, na verdade, um sistema em casa de muitas punições e recompensas inesperadas. Como assim? Às vezes existe, né? Por algum motivo, né? Nem sempre é uma culpa dos pais, mas os filhos eles são punidos, recebem castigos sem saber, um castigo muito além daquilo que ocorreu de fato, e às vezes eles recebem uma recompensa ou um alívio da punição também muito sem saber por quê. E fica esse clima de incerteza, né? Da criança não saber quando ela vai ser punida ou quando ela vai receber uma recompensa. E esse clima de incerteza é um fator de risco para o desenvolvimento aí de um quadro ansioso. Tem a ver também com dificuldades, né? Dificuldades na escola, principalmente, né, relacionado a dificuldades de adaptação social na escola, né? Então isso daí é um fator de risco, principalmente bullying, né? Então a gente sabe que o bullying é um fator de risco na escola, né? Isso é importante, né? E a gente ter, na verdade, né, uma infância com muitos traumas, com muitas privações, né? Então a gente sabe que privações de prazer, de atividades lúdicas, né? Privações com altas expectativas também, né? Então a gente tem privação de prazer, né? De coisas de atividades lúdicas, somados com momentos de alta expectativa de performance por parte, né, da família, né, da cultura que a gente vive, tudo isso é um fator que pode estar como um predisponente a um quadro ansioso, sabendo que não é todo mundo que tem isso que vai ter um quadro ansioso, e às vezes a gente vai ter um quadro ansioso que não necessariamente a gente identifica isso, né? Então muito cuidado quando a gente tiver aquela explicação, alguém te der a explicação de que isso ocorreu por conta daquele trauma seu da infância, ou por conta daquilo que o seu pai fez, ou daquilo que ocorreu na escola, né? Isso daqui é uma partezinha de todo esse modelo que causa ansiedade, né? Eu gosto assim, é bom a gente buscar isso, mas é bom a gente relativizar, porque senão a gente fica preso nisso, e se a gente ficar preso nessas causas, não tem muito o que a gente fazer, porque são causas do passado, elas já aconteceram, mas é importante saber que sim, isso contribui para o quadro ansioso, mas não é a coisa exclusiva, e o principal é o que a gente vai fazer sobre isso, né? E a outra causa é do ambiente. O que a gente sabe, né, que aumenta o risco de ansiedade? Então, hoje em dia, uma coisa muito importante, eu tenho um vídeo falando sobre isso, o uso de redes sociais. Então, a gente sabe que o uso de redes sociais, quanto mais a gente passa horas nas redes sociais, isso aumenta sintomas ansiosos, sintomas depressivos também. A gente sabe que o tipo de trabalho também influencia, né? Então, tem alguns trabalhos de altíssimo risco, como, por exemplo, pessoas do setor financeiro, né, do setor bancário. A gente sabe que professores, a gente sabe que profissionais que lidam com o público, mas muitos outros, né? Então, o tipo de trabalho é um fator de risco, sim, né? Trabalhos com muita exigência e com muito clima de incerteza, com muita cobrança por desempenho, né? Isso são fatores de risco para a ansiedade. A gente sabe que dificuldades, né? Dificuldades financeiras também aumentam, né? Também predispõem a quadros ansiosos. A gente sabe que outras questões do trabalho, como momentos de sobrecarga, ou seja, a gente tem uma carga de trabalho excessiva, com poucos momentos de descanso, né? Isso predispõe a sintomas ansiosos e também
ao burnout, né? Eu tenho um vídeo específico, né, falando sobre o burnout. A gente sabe que a diminuição de fatores protetores também causa. Quais são os fatores protetores para a saúde da nossa mente, né? A gente tem vários vídeos falando nisso, eu falo nisso no meu workshop da saúde total da mente, né? Tem a ver com conexões sociais, a gente tem a ver com natureza, contato com a natureza ou atividade física, exposição à luz solar, mudanças na alimentação. Então, a dificuldade de ter fatores protetores também, né, é uma questão do nosso ambiente que predispõe a esses quadros, né? Então, nós temos aqui redes sociais, os trabalhos, uma dificuldade financeira, sobrecarga, né, número de horas de trabalho, uma ausência de fatores protetores e também uma coisa que a gente não pode esquecer, que é a nossa maior fonte de prazer, mas também uma das maiores fontes de estresse, que são dificuldades em relacionamentos, né? Então, dificuldades de relacionamentos crônicos, tanto conjugais, familiares, com filhos, né? Isso tudo predispõe. Então, a gente tem, né, na ansiedade uma soma de fatores biológicos, de história de vida e fatores de ambiente, né? Então, é interessante a gente saber as causas. Para quê? Eu gosto de achar soluções, né? Mais do que ver os problemas, mas a gente saber também aonde que os nossos tratamentos atuam, né? Então aqui, ó, as medicações, elas podem atuar aqui na parte biológica. Então a medicação atua aqui, mas não só a medicação. A gente sabe que a terapia, né, a terapia cognitivo-comportamental muda estruturas do cérebro e o mindfulness também tem o poder de mudar a estrutura do cérebro. Ele aumenta, por exemplo, a gente sabe isso, que um treino de 8 semanas de mindfulness aumenta o volume, a massa do córtex pré-frontal, que é uma área que ajuda a regular essa parte emocional nossa, tanto relacionada à depressão quanto à ansiedade. Então, tanto a terapia, quanto as medicações, quanto o mindfulness, eles atuam nessa parte da estrutura e da química cerebral. Isso é importante. Aqui, na verdade, o que isso daqui proporciona, né? Isso daqui tem muito a ver com crenças centrais negativas que nós temos. E essas crenças centrais que são formadas por isso, elas são a raiz dos pensamentos negativos. E aí, técnicas de terapia, né? E de mindfulness, né? Então a terapia, né? Aqui o TCC, eu estou colocando que é o que tem mais evidência, e o mindfulness também atuam aqui. E aqui no ambiente nós temos outras técnicas, né? Nós temos técnicas de resolução produtiva de problemas, que é uma técnica que ajuda muito a gente a lidar com problemas do dia a dia, né? E ajuda às vezes a gente conseguir se planejar para superar algumas dificuldades. Aqui mudanças de alguns hábitos que a gente precisa saber direitinho e conseguir praticar, mas também, né, todas essas outras, né, ferramentas também podem ajudar a gente a ir mudando o ambiente, né? Então aqui a terapia, aqui o mindfulness ajuda a gente a ter mais momentos de relaxamento e ajuda a gente a diminuir a sobrecarga do trabalho. E a gente pode, né, uma das formas de lidar com o ambiente é tirando fatores estressores. Então a gente diminuir as redes sociais, talvez ver se a gente consegue diminuir a nossa carga de trabalho, nem sempre isso é fácil, mas a gente pode, por outro lado, ir trabalhando para aumentar aqui, através das mudanças de hábito, as conexões sociais, contato com a natureza, atividade física, aumento de luz do sol e alimentação. Então, o interessante da gente conhecer isso é saber assim que nunca vai ter uma única causa. É interessante a gente saber esses fatores na medida que a gente possa usar eles para achar soluções. Por quê? Porque às vezes a gente fica muito paralisado com alguma causa, né? A gente fala, poxa, eu tenho uma genética assim, então estou perdido, eu tenho uma alteração
química no meu cérebro, então não tem mais o que eu fazer, ou eu tenho uma história de vida com alguma dificuldade aí na minha relação com os pais, meus pais não eram talvez muito carinhosos, eu tenho uma dificuldade, uma história de dificuldade escolar, muitos traumas na minha infância, então, puxa, não tenho mais o que eu fazer, a culpa está aí, né? Isso não ajuda, por quê? Porque isso não promove a oportunidade de mudança. E uma coisa muito importante saber que, por mais que tudo isso altere o nosso circuito cerebral, o nosso cérebro ele sempre é plástico. Então ele pode sim ser mudado. Então a gente não vai esquecer isso que aconteceu, mas a gente vai poder aprender novas habilidades e a nossa capacidade de aprender novas coisas, ela sempre está presente independentemente da faixa etária que a gente está, independentemente de quantos anos nós temos, né? Então o interessante da gente reconhecer é saber aonde atuar e saber que todas esses fatores de risco podem sim ser mudados e que nem todos são necessariamente ruins, né? Como eu falei em outros vídeos, a ansiedade até certo ponto ela é muito útil para a gente. Então é interessante a gente saber isso para também não ficar comprando muitas explicações que a gente vê por aí. Isso é o que a ciência de fato sabe que causa ansiedade e principalmente a gente entender aonde que a gente pode atuar e aonde que cada um dos tratamentos, das estratégias que a gente tem age para mudar esse nosso circuito cerebral. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu quis colocar de uma forma muito clara, muito objetiva, o que a ciência, né? O que a neurociência, a psicologia, a psiquiatria entende hoje que são os motivos verdadeiros que levam uma pessoa a ser mais ou menos ansiosa do que a outra. E como eu queria deixar claro para vocês, se vocês entenderem aonde que cada tratamento atua especificamente. E a gente sabendo que nós podemos sim modificar várias estruturas do nosso cérebro, várias formas de pensar e modificar coisas do nosso ambiente. Mas é claro, isso pode ser feito passo a passo, existem técnicas específicas que ajudam nisso. E eu queria deixar muito claro para vocês que buscar as causas dos nossos sintomas é importante, mas é importante até certa parte, né? Às vezes a gente fica muito preso em buscar as causas e a gente não coloca energia naquilo que mais importa, que é buscar tanto as soluções quanto as coisas importantes que nós queremos conquistar. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem aqui o seu like, compartilhem esse vídeo com pessoas que vocês acham que podem se beneficiar desse conteúdo. Vou ficando por aqui e nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau.